Bom dia! Começando a nossa aula de número 126 e essa semana a gente está fazendo um aquecimento para o nosso curso gratuito Florescer, que vai começar na próxima semana, mas a gente já vai começar aqui uma semana de aquecimento. E o tema do nosso estudo dessa semana é raízes profundas. Essa semana a gente vai pensar sobre como estão as nossas raízes, como está o nosso coração, tá bom? Você que está aqui ao vivo comigo, por favor, me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que está assistindo essa aula gravada, você já tem duas missões para fazer aqui, que é deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para o algoritmo aqui do YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas. E caso você não seja inscrita ainda no nosso canal, faz também a sua inscrição, tá bom? Então deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Eunice, Luciana, Soraya. Bom dia, Ruth. Bom dia, Gabi, Rosana, Sabrina, Vanesca, Roseneide. Quem mais tá aqui? Márcia, Fê, Charlene. Tem muita gente ao vivo, tá? Como que vocês estão? Ó, Vanesca disse que tá tudo certo, que tá vendo bem sim. Bom dia, Janaína. Vocês estão bem, gente? Tudo certo? Prontas para mais um estudo da semana? Olha, essa semana se prepara. Pega a sua Bíblia, ó, já tô com a minha Bíblia aqui, tá? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, pega um copo d'água, que essa semana a gente vai falar sobre algumas verdades que não são tão fáceis de engolir. Então pega aí um copo d'água, tá? Pra te ajudar a engolindo essas verdades. A gente vai estudar sobre raízes profundas, a gente vai avaliar como que estão as raízes da nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Tudo certo, já me confirmaram. Agora você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui no avião e vai convidar suas amigas pra cá, porque o assunto que a gente vai falar aqui, não só hoje, mas durante toda essa semana, é um assunto que eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, tá? A gente fala muito sobre a Bíblia, fala muito sobre amar a Deus, mas a gente para pouco pra avaliar o nosso coração. Então eu tenho certeza que tem coisa que Deus vai falar hoje aqui nessa aula, que vai abençoar o seu coração, mas que tem muitas mulheres que precisam ouvir. Para chegar nessas pessoas, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, ó, clica no avião e aí depois você vai comentar aqui para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, porque eu quero dar boas-vindas para você que é novata. E você que é veterana vai me ajudar a receber bem as nossas novas alunas, tá? Então, ó, o teste já tá aqui no perfil da academia, já vou deixar fixado aqui, ó. Clica no aviãozinho e compartilha com suas amigas, tá? Pra você que tá aqui comigo a primeira vez, sei que tem gente que tá aqui ao vivo e tem gente que tá também vendo esse replay, quero me apresentar pra você, tá? Meu nome é Priscila, sou casada com Tess, nós somos pais do Azaf, somos pastores auxiliares na Seven Church e também nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, tá? Na nossa empresa, nós treinamos pessoas para serem abundantes. Porque o que acontece? A gente conhece a Deus, a gente tem acesso à vida eterna, mas a nossa mentalidade ainda, não foi transformada, ainda não foi completamente lavada. E aí a gente usa treinamentos, treinamentos gratuitos, treinamentos avançados, mentorias, cursos, para treinar você para ser uma mulher sábia e uma mulher que vive a vida abundante que Jesus já conquistou na cruz para nós, tá? E aí, Pri, como que eu posso estudar com você? Eu já vi, acabei de responder 2 perguntas no direct. Pri, quero começar a estudar a Bíblia. Por onde que eu começo? Para onde que eu vou? Você que está aqui ao vivo comigo já está dando o primeiro passo do seu estudo, que é o quê? Participar comigo das nossas aulas gratuitas, tá? A gente tem aula aqui no Insta, sempre de segunda a sexta-feira, às 10h07 da manhã. Pri, não posso ver nesse horário, não tem problema, você consegue ver o replay. Além de todo o estudo gratuito que a gente tem aqui no Instagram, no canal do YouTube, no Telegram, nos resumos que eu envio para vocês por e-mail, nos cursos gratuitos, que a gente tem, que inclusive a gente vai ter o curso Florescer na próxima semana, tá? A gente tem também os nossos cursos avançados e a nossa mentoria, que é a mentoria Enraizadas, que é uma mentoria só para mulheres, onde o nosso foco é o quê? Te ajudar a ressignificar o seu passado, tá? Te ajudar a entender a sua identidade em Deus e a destravar o seu propósito. Você vai entender esses pilares melhor aqui nessa semana comigo e também lá no Florescer, certo?
Então, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, continua comigo e pense o seguinte, esse estudo aqui, essa aula aqui é uma sequência. Você precisa assistir aqui essa primeira aula, mas você precisa ir junto comigo até sexta-feira, combinado? Quem topa começar e terminar, já coloca aqui nos comentários pra mim, eu topo, tá bom? Então, olha só, a Vanessa tá aqui, ó, sou novata e vim pela Thaís. Gente, pesquisa aqui pra gente começar a nossa semana. Você veio aqui pro meu perfil, você me conheceu através de uma amiga, né, que foi generosa e te convidou, ou você veio através de um anúncio? Coloca aí pra mim. Pri, eu vi um vídeo seu, eu vi um post que apareceu do nada, né, que nunca é do nada, tá, gente? Que apareceu do nada no meu Instagram e por isso eu vim te seguir. Vi um vídeo que você falava das aulas e por isso eu tô aqui, tá? Se você veio por causa de uma amiga, agradeça depois a ela, porque ela foi uma mulher generosa, tá? Que compartilhou, que trouxe você pra cá. E se você veio por causa dos anúncios, você não está aqui por acaso. Eu e Tess trabalhamos, estudamos muito pra conseguir achar vocês dentro do Instagram. Nós investimos, inclusive financeiramente, pro Instagram mostrar a gente pra chegar até você, tá? Então, sinta-se à vontade e vamos começar o nosso estudo da semana, ok? Ó, eita, tem um monte de gente aqui, ó. Tess, o marido, tem várias pessoas que vieram, que aceitaram, né? A gente catou lá, aceitou o convite no anúncio. Tá vendo? Ó, você que veio pelo anúncio. Depois você agradece o seu meu marido, que é o estudo dele, o trabalho dele que trouxe você aqui, tá bom? Então, ó, pega o seu material, pega o quê? Pri, o que é que eu preciso aqui pra aula? Você precisa da sua Bíblia, precisa do seu caderno, o meu tá bem aqui, ó. Hoje as minhas anotações já estão aqui direto no computador, mas pega também, ó, seu caderninho aí, pra você anotar tudo. E hoje, especialmente, vou lembrar você de pegar um copo d'água. Por quê, Pri? Porque hoje a gente vai falar de algumas verdades, gente, que são difíceis, tá? De engolir, mas que a gente precisa ter clareza sobre isso, certo? Ó, Sabrina já colocou aqui pra mim, a gente vai ler, tá? Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, tá bom? Então, bora lá. Olha só o que Jeremias está falando aqui, só para você entender a realidade. Jeremias está falando com o povo de Israel, que era um povo que sabia da lei, conhecia a palavra, conhecia a Deus, mas estava se afastando de Deus. Então, essa palavra não é para pessoas que não conhecem a Deus. Não é para pessoas que ainda são descrentes, que ainda não renderam a vida a Jesus. É para pessoas como eu e você, que conhecem a Cristo. É um alerta o que Jeremias está falando aqui, ok? Bora lá. Tema da nossa aula de hoje, tá? É como estão as suas raízes. Olha só. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos no deserto e na terra salgada e inabitável. Jeremias, aqui nessa passagem, eu li com você agora o versículo 5. E o versículo 6, ele está falando de dois tipos de árvore, certo? O que acontece? Várias vezes na Bíblia, eu e você, nós somos comparadas a uma árvore. E aí a gente pode ser esse tipo de arbusto aqui, que Jeremias está falando, esse tipo de árvore que está plantada no deserto, ou a gente pode ser do segundo tipo. Bora lá. Versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e que não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto, tá? Então, como eu estava explicando aqui no começo, essa semana nós vamos estudar sobre raízes profundas. A Bíblia, várias e várias vezes, inclusive no Novo Testamento, né? Lá em João 15, o próprio Jesus compara a gente a uma árvore. E o que é que o Novo Testamento fala? O que é que Jesus diz a respeito da árvore? Quando você olha para os frutos,
você sabe que árvore é aquela. Se eu vejo uma árvore e ela tá dando uma maçã, é uma macieira. Se ela tá dando laranja, ela é uma laranjeira. Só que o que define o fruto que vai sair na árvore é a sua raiz. Então, se a minha raiz, se a sua raiz estiver dodói, estiver doente, estiver desalinhada com a vontade de Deus, os frutos que a gente vai produzir vão ser frutos amargos, tá? E aí, as raízes, a palavra raiz, ela vai falar também de sustento e de confiança. Então, essa semana eu vou estudar com você sobre algumas formas como as nossas raízes, elas podem estar doentes sem a gente perceber. O que acontece? Muitas vezes a gente está triste com o resultado que a gente tem em alguma área da nossa vida. Quem aqui precisa melhorar alguma área da vida, tá? Tipo assim, Pri, eu faço, eu não vejo fruto bom. Às vezes é no nosso casamento, na educação dos filhos, na vida financeira, na vida ministerial ou inclusive na vida emocional. Pri, eu já fiz de tudo, eu leio todos os livros, mas eu não consigo ter paz no meu coração. Pri, eu já fui em cima, fui embaixo, já orei pelo meu marido, já ungi ele dormindo, já fiz vigília, já fiz jejum, já fiz propósito, tudo que os meus pastores falam eu faço. E eu não saio do lugar. O que está acontecendo, tá? Muitas vezes a gente está como esse arbusto aqui que ele fala no versículo 6 e no versículo 7. Olha só, no versículo 5 e no versículo 6. Ele diz assim: um arbusto solitário no deserto que não verá quando vier o bem. O que é esse arbusto? É alguém que está num deserto, numa dificuldade tão grande que nem um milagre vindo, o anjo descendo na frente dele, a pessoa não enxerga. Então, isso acontece porque as nossas raízes estão doentes. Então, o que eu vejo? Muita gente tentando fazer, tá? E é com boa intenção. Mas com boa intenção a gente não resolve o nosso problema. Eu vejo mulheres que têm, às vezes, um problema no casamento e elas tentam resolver o fruto. A gente tenta resolver o resultado. Pensa comigo. Se eu tenho uma macieira, eu arranco todas as maçãs, eu pego um fio de nylon e eu amarro laranjas nessa macieira. Pensa comigo, ela vai deixar de ser uma macieira e vai ser uma laranjeira porque eu troquei os frutos ali? Se eu tenho uma árvore que está doente, uma árvore que está dodói, que está com fungo, que está com um problema na raiz, se eu pintar ali, se eu maquiar as folhas daquela árvore, vai resolver? Não vai resolver. E muitas vezes é o que a gente está tentando fazer para cima e para baixo. Maquiando a nossa vida, tentando resolver no fruto. Você quer resolver o problema da sua língua, que não se controla, que não fica calada, que não consegue fechar, quando o problema é o nosso coração. A gente está tentando vencer, por exemplo, às vezes crise de ansiedade, crise de pânico, resolvendo, como os médicos falam, resolvendo os sintomas, sem entender qual é a origem da doença. Sem a gente entender a origem do fruto que a gente está dando, a gente não consegue ter mudança. Então, não adianta maquiar. Hoje é o dia da gente olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro da nossa vida e baseado, não no meu achismo, tá? Mas na palavra de Deus, é o dia para você fazer essa autoavaliação. Então, as nossas raízes, elas nos sustentam de pé. O que acontece? Se a sua raiz estiver fraca, vai bater o vento e a casa vai cair. Como assim, Pri? Raiz, ela fala de fundamento. Lembra lá da parábola que Jesus fala, tá? Sobre os dois fundamentos. Quem firma a casa na rocha, a tempestade vai vir, a tempestade vai bater e a vida, a casa da pessoa vai permanecer de pé. Quem constrói a vida na areia, ou seja, quem tem fundamentos frágeis, raízes fracas e dodóis, quando vem a tempestade, o vento leva você com tudo. Então, aqui nesse texto, ele está falando, lá no versículo 5, ó, maldito aquele que confia no ser humano e que faz a carne mortal do seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Pri, qual é a versão da Bíblia que você está lendo? Normalmente, eu leio Nova Almeida atualizada aqui com vocês. Se eu ler em outra versão, eu aviso antes. Mas normalmente é na NAA, tá? E aí, ele tá falando aqui sobre confiança. Aonde você
está colocando a sua confiança? Onde é que você está colocando, firmando a sua vida? Aqui nesse texto ele vai falar de 2 tipos de árvores. Uma árvore que é amaldiçoada e uma árvore que é abençoada. Graças a Deus aqui não tem ninguém amaldiçoado, em nome de Jesus. Todo mundo aqui é abençoado, tá? Só que a gente precisa parar e avaliar. Pri, se Jesus morreu na cruz, se ele garantiu para mim um acesso a uma vida abundante, acesso a tudo que ele tem para mim, e se esse deserto que eu tô... Gente, a gente precisa entender o seguinte, existem tipos de deserto. Eu vou falar mais sobre isso lá dentro do Florescer, tá? Mas só para você entender. Existe um deserto que é como o de Jó, que é como o de Jesus, que é Deus que te leva, Deus permite aquele lugar para provar o seu coração e para fazer você crescer, ok? É um deserto para elevar você de nível. E existe o deserto porque a gente entra, porque a gente planta as sementes erradas. Pela minha humilde experiência com a minha vida e com a vida de centenas de alunas que eu acompanho, 99,9% dos desertos não é Deus provando o nosso coração. É a gente que escolhe mesmo caminhar, tá? Para esse lugar. Então, a primeira árvore, ela é como um arbusto seco. E a segunda, ela é uma árvore frutífera. Coloca aqui para mim qual é o tipo de árvore que você quer ser. Se você quer ser a árvore que está morando lá no deserto, ou se você decide ser uma árvore frutífera. Pri, eu quero ser uma árvore frutífera, mas a minha vida está no deserto, eu não vejo saída. Essa é a hora que você vai profetizar através dos seus dedinhos. Coloca aí nos comentários, tá? E lembra o seguinte, sempre que eu falar aqui alguma coisa que vire uma chavinha na sua cabeça, você vai colocar aqui o símbolo do foguinho, tá bom? Ó, Manu já colocou aqui que ela quer ser uma árvore frutífera. Vai colocando aí nos comentários. Comenta enquanto eu vou beber uma água. E aí, a gente já vai entrar no primeiro tipo de raiz dodói. No primeiro erro, tá? Que a gente comete sem perceber, sem se ligar, tá? Essa árvore, a gente vai estudar essa semana sobre raízes que aprisionam a gente no deserto, ok? Ainda dá tempo de você pegar o avião e mandar aí para suas amigas, tá? Chama, que dá tempo ela pegar aqui o fio da meada da aula e ela entender. Existem raízes que nos aprisionam no deserto. Como eu estava falando com vocês, existe um deserto que é Deus que nos leva e outro que é a gente que vai. Só que tem gente que vai para o deserto e não sai desse deserto. Eu, Pri, já fiquei anos e anos e anos rodando em círculos por causa dessas raízes que eu vou compartilhar aqui com você essa semana, tá? Então, o que eu vou dividir aqui com você são coisas que eu levei anos para entender. Muita cabeça na parede, sabe assim, muita decepção, muita frustração para conseguir entender isso aqui. Isso aqui pode fazer 2 coisas. É ajudar você a entender o seu processo e para você sair mais rápido, ser mais assertivo em atravessar esse deserto. E também para você que não está no deserto, você já aprender para não cometer os mesmos erros que eu cometi, certo? Então, bora lá. Qual é a primeira raiz? É a idolatria. Ai, não, Pri, essa raiz aí, ó, tô liberada. Não, isso não tem aqui não. Eu não adoro outros deuses, eu não sigo outras religiões, eu sou cristã, eu adoro a Jesus, eu conheço a Bíblia e é só com isso. Vamos pensar mais um pouco sobre idolatria, tá? O primeiro arbusto que ele é seco, ele carrega nele a maldição da idolatria e da independência. Como assim, Pri? Vamos ler de novo lá o versículo 5. Volta aí. Fica com a sua Bíblia aberta em Jeremias. Assim diz o Senhor. Quem está falando é Deus, não é a Pri, não é o Jeremias, é o próprio Deus falando. Maldito, amaldiçoado, infeliz, sabe? Vai ter a sua vida destruída aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Pri, qual é a definição de idolatria que Jeremias está trazendo aqui pra gente? É quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança em outras pessoas.
Quando Jeremias está falando aí em confiar em outra pessoa, não é que você não vai abrir o seu coração, não é que você não vai confiar no seu marido, não é que você vai ser aquela pessoa paranoica que vai desconfiar de tudo e de todos. Não. A palavra, aquilo que Jeremias está falando aqui, é sobre idolatria, sobre você pegar outra pessoa e colocar no lugar de Deus, tá? Pri, como que eu sei que eu tenho um ídolo? Quando a sua esperança está em outra pessoa, em outra coisa, a sua ideia de felicidade. Quando a sua ideia de felicidade ela não está conectada a Deus, tem algo errado. Vou te dar um exemplo para você pensar com clareza. Às vezes você pensa assim, eu vou ser mais feliz, eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu comprar tal coisa, quando eu fizer, conseguir isso com a minha saúde, quando eu tiver tal conquista no meu trabalho. Quando isso, quando aquilo outro, nós atrelamos a nossa felicidade, a nossa expectativa de uma boa vida em coisas e em pessoas. O que Jesus fala lá em Mateus? Me fala aonde que está o seu tesouro, que é ali que está o seu coração. Aonde é que está apoiado o nosso coração, tá? Quando você coloca a sua expectativa sobre outras pessoas, isso significa que você pegou Jesus pelo braço, tirou ele do trono do seu coração e sentou outra pessoa. E aí existem pessoas, existem mulheres que estão aqui comigo, que o casamento está acabando porque ela sentou no trono do coração dela o marido. Como assim, Pri? Não. Sim, você pegou a sua vida e fez do seu marido o centro de tudo que você faz. Você vive, você respira, você se move. Se o seu marido tá de bom humor, o seu dia é bom. Se o seu marido tá de mau humor, o seu dia é péssimo. Se o seu marido tá ali e faz o que você quer, tudo certo, o seu dia é maravilhoso, cheio da presença de Deus. Se algo acontece que ele não supre as suas expectativas, porque obviamente ele não vai conseguir, ele não é Deus, você fica emburrado, de cara fechada. Então, tem gente que coloca filho, tem gente que coloca marido, dinheiro, trabalho, carreira, sucesso, fama, tudo aquilo que não é Deus e que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Então, pensa comigo. Aonde estão as suas expectativas hoje? Onde é que estão firmadas as suas raízes? Completa aqui uma frase na sua cabeça, tá? A minha vida vai ser realmente completa quando? Isso indica provavelmente um ídolo dentro do nosso coração. Pri, a minha vida ela vai ser completa quando eu tiver filhos, quando eu casar. Um ídolo não necessariamente, gente, é algo que é ruim. Marido é bênção, filho é bênção, trabalho é algo que foi dado por Deus, não é um castigo, é uma bênção de Deus. Dinheiro, ele não é nem bom nem mal, mas se ele for o rei, o dono do seu coração, você vai estar adorando ao Deus dinheiro, tá? A Mamon. Então, a gente precisa perceber, muitas vezes, tem coisas que você não tem na sua vida, justamente porque é um ídolo. Então, por exemplo, tem gente aqui que tá solteira, que não consegue receber aquilo que Deus tem para ela, porque o casamento é um ídolo dentro do coração dela. E Deus diz assim, na hora que eu der o marido, ela vai sair correndo da minha presença, vai esquecer que eu existo. Então, o ídolo é aquele bezerro de ouro, é aquela coisa que a gente desvia o nosso coração. São coisas boas, mas nos afastam de Deus. E aí, qual é o problema? É que Calvino, quando ele fala sobre idolatria, ele diz assim, ei, o nosso coração é uma fábrica, é uma casinha de fazer ídolos. Todos os dias a gente precisa remover os ídolos. Todos os dias quando a gente acorda. Tem gente, na nossa geração, muitas vezes o ídolo é o reconhecimento, é a necessidade, é aquilo que move você. Se aquilo que nos move não está sendo Jesus, não é Deus, a gente precisa tomar cuidado. O altar da idolatria precisa ser desfeito do nosso coração. Pri, me dá outra ideia de como eu posso perceber que eu tenho ídolos no meu coração. A maneira como você investe, como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro e as suas energias. Olha para a sua rotina hoje. Aonde que você gasta mais tempo? É num celular? É numa série da Netflix? É no seu trabalho? Isso muitas vezes aponta para ídolos.
O que é que você faz assim que você acorda? É pegar no celular, é reclamar, é falar com Deus, tá? Então presta atenção, a maneira como você gasta. Seu dinheiro, onde é que você está gastando seu dinheiro? Às vezes dói falar sobre isso, tá, gente? Mas a gente precisa trazer a realidade. Tem gente que diz assim, ai não, Pri, uma bíblia de estudo, como tipo essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha de estudo. Essa bíblia aqui, gente, ela não é barata. Ela é tipo eu acho que ela tá agora uns R$200, mais ou menos, tá? Mas tem gente que diz assim, ai, é muito caro, é muito dinheiro uma bíblia de estudo. Ok, mas em um final de semana a pessoa sai com a família para comer uma pizza e gasta, no mínimo, o valor de uma bíblia de estudo. Então, às vezes, a gente diz assim, ai, Pri, orar meia hora é muito tempo, mas a gente passa brincando 1, 2 horas, vendo vídeo no Reels, vendo um TikTok, vendo uma série no Netflix. Pri, tem problema eu usar meu Instagram? Não. O problema é se isso rouba o seu tempo com Deus, tá? Então, anota aí as 3 coisas que você precisa avaliar. Tempo, dinheiro e energia. Em que é que você está gastando o seu pensamento? Tem gente que o dinheiro é o Deus dela, mas não é porque ela tem o dinheiro, é porque está faltando. E aí ela só pensa, meu Deus, como tem mais dinheiro? Como ir? Como vir? Os boletos estão vencendo. Ocupa o pensamento. No lugar da pessoa estar ali, orando, entregando para Deus, meditando, ela está pensando, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Então isso são ídolos, tá? Todo mundo entendeu? Manda aí o símbolo do foguinho se você está entendendo sobre idolatria. Idolatria, gente, se fossem só imagens, celebridades que a gente, né? Ai, é meu ídolo, é não sei o que é. Eu não sei se você é evangélica desde criança, mas eu sou. A minha mãe me dava uma surra se eu dissesse que alguém era meu ídolo. Por quê? Porque ela dizia, você só pode adorar a Deus. Ela estava certa, né? Em explicar, ensinar. Mas o nosso problema não são os ídolos externos. É aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. Ok, todo mundo entendeu até aqui. Mas existe um segundo tipo de idolatria. E essa é ainda mais encruada, como a gente diz aqui no Ceará. Ainda mais entranhada na nossa mente. Que é o quê? Quando você adora a Deus da maneira errada. Quando você tem uma imagem distorcida de quem Deus é, você está adorando a um ídolo. Como assim, Pri? Você adora a um Deus que você criou na sua cabeça, não ao Deus real. Vou te dar um exemplo, 2 extremos, tá? A gente tem um falso Deus que não é o Deus que nós servimos, que não é o Deus real. Um falso Deus que é um Deus vingativo, um Deus que corrige de maneira ríspida, um Deus que cobra, que tudo vê, aquele Deus, às vezes a gente pensa assim, a imagem que a gente tem de Deus é um cara bem velho, com uma barba longa, sentado num trono e com um raio na mão, que no primeiro erro que você cometer, ele vai largar um raio na sua cabeça. Quem aqui já teve essa imagem de Deus? Coloca aí, eu, Pri, já tive, tá? Já tive essa imagem distorcida, mas deixa eu dizer pra você, isso aí que tá na sua mente não é Deus. Isso aí é Zeus, o deus pagão da mitologia grega, da mitologia greco-romana. O Deus que é velho com uma barba, sentado num trono, com um raio na mão, é Zeus. É na verdade a figura de um demônio. O nosso Deus, ele é um bom pai, ele é justo, mas ele também é amoroso. Quando você se relaciona com um Deus, tá? Que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus real, você está adorando ídolos. A nossa imagem de Deus está distorcida. É uma adoração que não é feita para o Deus real. Pri, me dá outro exemplo de imagem distorcida de Deus. Pessoas que é bem mais comum a gente ver esse Deus nos dias de hoje. O Deus da hipergraça. Estou inclusive lendo Romanos e Paulo diz assim, galera, quer dizer que porque Deus é bom, porque Deus é fiel, eu vou pecar muito porque isso vai trazer glória para o nome de Deus, o tanto de perdão que ele vai derramar sobre a nossa vida. Ei, essa história de que Deus é amor, de que Deus é lindo, que ele perdoa tudo, a galera que fala sobre hipergraça não inventou isso hoje, já está aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo,
há séculos atrás já falava desse erro teológico. Que é o quê? É tirar de Deus o caráter do Deus que é justo e deixar só o Deus que é amor. Não, pode vir, Deus é amor e tal. E, gente, o nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus é bom. Ele nos aceita como nós estamos, mas ele, exatamente porque ele nos ama, ele não permite que a gente permaneça da mesma maneira. A nossa salvação, ela foi gratuita, ela foi pela graça, mas ela não foi de graça. Uma pessoa, o nosso Jesus morreu no nosso lugar. Todas as vezes que eu minimizo o pecado, né, que eu relativizo o pecado, que eu digo, é errado, mas não é tanto assim, não, a Bíblia tem que ser atualizada, eu estou diminuindo, tá, aquilo que Jesus fez na cruz, e nós não podemos fazer isso. Então, a imagem errada de Deus também é idolatria. E aí eu vou já explicar para você como que a gente faz para vencer isso. Mas é como se você fosse uma pessoa míope. Eu não sei se aqui na live tem alguém que também seja míope como eu, tá? Eu, Pri, tenho 7 graus e meio de miopia. E aí, minha gente, se eu tiro o óculos, eu vejo, mas eu não vejo. Eu vejo embaçado. Eu não consigo pegar um ônibus sozinha, pobre, não dá nem pra sair de casa. Não consigo nem fazer as coisas direito dentro de casa porque fica tudo mal feito, tá? Então, existem pessoas que estão aqui. Eu quero que você preste atenção no que eu tô falando aqui com você. Foca aqui no estudo, tá? Existem pessoas que estão com a mente embaçada. Essa mensagem aqui, essa palavra é para você, para o seu coração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus dizer assim: ai, se fulano tivesse aqui comigo. Ai, se o meu marido tivesse ouvindo a Pri. Ai, se meu filho tivesse indo. Larga essa galera fora. Para e pensa agora em você. A gente não tem como ser uma boa influência para outras pessoas, marido, filho, amigo, trabalho, se a gente não mudar primeiro. O foco aqui é você olhar para as suas raízes e para os seus frutos. A gente precisa parar e pensar, caramba, será se eu estou andando por aí com a visão míope, me batendo nos cantos, pegando caminhos errados, porque a imagem que eu tenho de Deus é uma imagem errada, tá? Então vamos lá. Olha só esse mesmo versículo 5 e 6 na versão da Bíblia, a mensagem. Maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, ou que se acha capaz de resolver tudo na força do próprio braço. Então olha só, a gente já falou da idolatria, de adorar outras pessoas, outras coisas. A idolatria de você ter uma imagem errada de Deus. E agora existe a egolatria, que é o quê? Eu no centro. Eu posso, eu faço, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero no meu tempo, do meu jeito. Quando você age assim, quem está sentado no trono do seu coração é você mesmo. E nós não podemos agir assim. Você não é Deus. A gente vai estudar bastante sobre isso, sobre maneiras como a gente se coloca como Deus, já na primeira aula do Florescer, que vai ser na próxima segunda-feira. De hoje a uma semana, tá? Então, preste atenção. Todas as vezes que você tenta fazer na sua força, do seu jeito e no seu tempo, você está tentando assumir um lugar que não é seu, um lugar que é de Deus. Aí ele diz assim, ó, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado com desprezo. Olha o resultado de você ter um coração idólatra. Ele é como arbusto no deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Às vezes, eu não sei se você já sentiu assim, eu, Pri, já me senti. Passei anos e anos num trabalho que eu tinha estudado, que eu tinha feito faculdade, que era um trabalho bom, que eu gerava muitos resultados, que estava dando tudo certo, eu tinha um bom salário, mas eu parava e eu olhava. Eu me sinto vazia, eu não tenho um propósito. Por quê? Porque as minhas raízes eram raízes de idolatria. O meu Deus, aquilo que eu me prostrava era o meu trabalho. Como que tu sabe disso, Pri? Onde é que eu passava a maior parte do meu tempo? Onde é que eu dedicava as minhas energias? Gente, eu era tão idólatra de trabalho
que eu dormia e eu sonhava com trabalho. Então, às vezes, você faz e não sai do lugar, não sai do deserto. Porque você está fazendo, mas está fazendo na força do seu braço, para outras pessoas que não é Deus, tá? E aí você não sai do lugar. Essa pessoa que tem um coração idólatra, ela vive sem raiz e sem propósito, numa terra que nada cresce. Então, aonde é que a nossa vida está enraizada? E aí, eu não quero que você me responda, eu quero que você olhe agora. E aí, agora é a hora de olhar para os frutos. Olha para os frutos e pensa, como está o seu casamento? Como está a sua vida no trabalho? Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida sentimental? Como é que estão as suas emoções? Nessa época em que o trabalho era meu Deus, adivinha como é que eu estava? Ansiosa, com síndrome do pânico. Eu passava mal. No domingo à noite eu já começava a passar mal só de pensar em ir para aquele trabalho. Por quê? Porque eu queria que um trabalho trouxesse o resultado que só Deus podia trazer na minha vida. O ídolo é aquilo que você pega e que você quer firmar a sua vida sobre aquilo. É como você precisa de uma coluna de concreto e você tenta apoiar a sua vida numa taça de vidro. Vai funcionar? Não vai funcionar. Vai esmagar, vai quebrar essa coluna de vidro e a sua vida ela vai por água abaixo. Então foi isso que aconteceu na minha vida, porque o trabalho era o meu Deus. Então eu tive crise espiritual, crise emocional, crise de saúde, vivia doente, tinha vários problemas, o casamento em crise, meu filho não sabia nem direito como era que o menino estava. Tudo porque eu não atentei para perceber que o meu coração estava se tornando idólatra. Pri, nessa época tu estava longe da igreja? Não, minha gente, eu já era pastora. Eu lia a Bíblia, eu ia nos cultos, eu dizimava, eu ofertava, eu era voluntária, eu fazia tudo como manda o figurino. Mas o meu coração não estava rendido a Deus. E Deus hoje, Ele chama a mim e a você para nós sermos uma árvore frutífera. Só que para isso, a gente precisa reconhecer como estão as nossas raízes. Então, olha para os seus frutos hoje e pensa. As suas raízes, elas estão doentes ou elas estão saudáveis? E a palavra, a esperança para a gente que é o que está lá no restante da passagem de Jeremias. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque você é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e que não receia quando vem o calor. Por quê? As suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. O convite de Deus hoje para mim e para você é: venha firmar as suas raízes em mim. Pri, como que eu faço para firmar a minha raiz em Deus? Primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui nessa aula. Procurando, catando os dodóis da nossa raiz. Porque não tem como eu colocar coisa boa dentro do seu coração, dentro do meu coração, se ele está cheio de entulho. A gente precisa arrancar fora essas raízes doentes. Muitas vezes, sabe quando tem uma plantinha doente que está no vaso? Que você tem que trocar ela de vaso? A raiz, ela é exposta, tá? É uma parte frágil. Ela é exposta para ser tratada. Tem coisas na nossa vida que Deus está trazendo à tona, expondo, e não é para nos humilhar. Não é para acabar com a nossa vida, não é para ser o seu fim. Tem vergonhas que a gente passa, mas... E eu lembro porque eu passei por isso, tá? Eu pensava assim, eu vou morrer aqui nesse lugar. Mas, na verdade, é a bondade, a misericórdia de Deus expondo os nossos dodóis para a gente ser tratada. Deus nos convida para enraizar nele, para colocar a nossa expectativa nele. Confiar no Senhor é estender as nossas raízes até Ele. É buscar a presença de Deus. Pri, como que eu faço para enraizar em Deus? Primeira coisa, arrancar as raízes do dodói para fora. Reconhecer. Eu e você, a gente não tem força para resolver esse problema, certo? Se você for tentar sozinha, você está caindo lá no que Jeremias falou, né? De viver pela força do seu braço. Você adivinha? Não vai funcionar. Como é que tu sabe, Pri? Já tentei. Já tentei e não funciona. Então nem tenta, porque não vai dar certo. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo.
A revelação, o arrependimento, a mudança que a gente tem na nossa vida só é possível por causa do agir do Espírito Santo de Deus em nós. Então, primeira coisa, reconhecer e arrancar fora essas raízes. Segunda, você precisa colocar a sua confiança em Deus. E como que a gente confia? Vamos pensar aqui, como que a gente confiou no nosso, namorado, que hoje é nosso marido, para a gente conseguir casar com essa pessoa. Como foi que você confiou? Você foi conhecendo aquela pessoa, percebendo o caráter dela, convivendo com ela, para então firmar um compromisso, firmar uma aliança. Com Deus é do mesmo jeito, você precisa conhecer a Deus. A Bíblia diz que o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, Pri, como que eu venço os ídolos? Como que eu crio confiança em Deus? Como que eu enraizo a minha vida em Deus? Você precisa de Bíblia. Isso, gente, está lá no Salmo 1. A gente até estudou um pouco sobre esse salmo na semana passada. Salmo 1, no versículo 2, ele diz o seguinte, tá? Mas ele medita, essa pessoa ela não enraiza nos lugares errados, ela não se detém nos ambientes errados. Ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. E ela vive, ela obedece, o seu prazer está na lei do Senhor. E o que acontece com quem faz da palavra de Deus o terreno, o lugar que vai plantar a sua vida? Tanto aqui em Jeremias, como lá no Salmo 1, versículo 3, ele diz o quê? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Então, o nosso prazer, a nossa raiz precisa estar em Deus. E aí, talvez você diga assim para mim, Pri, mas eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo ter constância. É por isso que eu estou aqui, toda semana, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouquinho da palavra de Deus, para tentar abrir um pouquinho da nossa mente, um pouquinho do nosso coração, tirando os entulhos com a ajuda, com a direção do Espírito Santo de Deus, para fazer você crescer. Agora, gente, o que mudou a minha vida, tá? Vou dizer para você, não foi assistir aula, não foi fazer curso. O que mudou a minha vida foi ter intimidade com a Bíblia e ter uma vida de oração. Foi abrir a Bíblia e estudar. Não foi assim aquela leitura rápida, aquele negócio, que parece aqueles narrador de jogo de futebol que vai lendo, chega no final, vale o que foi que eu li. Não. Você precisa aprofundar na palavra de Deus. Eu sempre falo dos 3 pilares do mapa da fonte, aos 3 pilares. Por quê? Porque foi o que eu apliquei na minha vida, é o que eu ensino aqui pra você todos os dias. Você precisa ler a Bíblia, isso é ótimo, é o primeiro passo. Não desista, tá? Leia a Bíblia. Mas você tem que subir os outros degraus. A gente precisa o quê? Ler a Bíblia, entender o que está escrito. Quem aqui com a aula de hoje conseguiu entender o versículo que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao 8? Você conseguiu entender de verdade o que estava escrito lá em Jeremias? Quantas vezes a gente lê, relê e não entende? Então, você precisa ler, entender e o terceiro e mais importante passo, que é o aplicar, tá? Nós precisamos aplicar. Deixa eu ver aqui. Ó, a Neide disse que conseguiu entender. Vai botando aí. Eu consegui, eu sim, eu não. Prinda, tô com dúvida. Agora você tem um caminho, certo? Você aprendeu aqui comigo sobre o que é idolatria. Agora, cabe a você colocar em prática. Pri, eu quero um jeito mais rápido de sair desse deserto. Eu quero que tu pegue na minha mão e me ensine como é que eu faço para sair aqui desse negócio. O meu convite para você é: venha para o Mapa da Fonte, que é o lugar, o ambiente em que eu ensino as centenas de alunas que a gente já tem lá a o quê? Ler a Bíblia com constância, do jeito certo, porque sim, existem maneiras erradas de ler a Bíblia, são várias, tá? Leia a Bíblia, entender e aplicar. Quando você entra no Mapa da Fonte, você vai entender não só os estudos que eu entrego aqui para você, mas o por trás, o bastidor, como foi que a Pri fez para pesquisar, para entender a Bíblia desse jeito e conseguir chegar até essa conclusão. Porque, gente,
Às vezes a gente pensa assim, ai, a pastora fulano de tal, a Pri, ela tem um dom, ela tem uma revelação. Não, gente. Isso aqui, claro, é o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo, mas é sentar, pesquisar, estudar. Eu consigo e você também consegue, tá? Pri, quero entrar no mapa da fonte. Como que você vai fazer para entrar no mapa? Tem um link na minha bio e eu também vou deixar o link nos stories, tá bom? Fala pra mim, você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Pri, eu não entendi direito aqui essa parte que tu explicou, me explica melhor. Coloca a sua dúvida aqui nos comentários, tá? Eu vou ficar quieta aqui pra você tirar o print da aula de hoje, tá bom? E compartilhar. Vai, tira o print. 30? Foi? Amanhã, hoje a gente estudou sobre a raiz da idolatria, certo? É uma das várias raízes de dodói que a gente tem. Amanhã a gente vai estudar sobre raízes de rejeição, sobre como a rejeição, ela fere o nosso coração e ela cria raízes de amargura dentro do nosso coração. Você não pode faltar a aula de amanhã, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou ontem ou falou hoje? Coloca aqui pra mim. Débora, seja bem-vinda. Entrou no mapa da fonte ontem. Seja bem-vinda. Vou deixar o link da Bíblia nos stories, tá? E também tem lá nos destaques livros. Vai ficar lá, tá bom? Tudo certo? Ok. Deixa eu ver aqui. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Dúvida sobre a aula? Então pronto, Amanhã, 10h07, nós voltamos com o nosso estudo sobre raízes profundas. Quero que você saia aqui dessa aula pensando, quais são os ídolos que eu preciso remover do meu coração, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, tá? Às 10h07 da manhã, nós estamos juntas aqui. Pri, quero bem direitinho os versículos que você leu hoje, as passagens. Se cadastra no link da bio para receber os nossos e-mails com os resumos, tá bom? Então, espero você até amanhã, 10h07, tá? Beijo!